um tempo de selvageria, de barbaridade que a gente vive, uma coisa que as pessoas estão fazendo muito pouco é ler. E não é ler Twitter, e sim, eu sei, eu estou no Twitter, não é ler rede social, não, é pegar um livro e ler. É ter um momento de si mesmo com uma obra, de poder refletir por algum tempo sobre o que está ali. Ler é ler e não de maneira protocolar, é ler de maneira reflexiva. Eu acho que está faltando tanto isso no nosso tempo. Leiam. Porque num tempo de barbaridade que a gente está vivendo, a melhor arma que a gente tem é conhecimento. E conhecimento, uma das melhores maneiras de adquirir é lendo. Você está ouvindo Teologia de Boteco. Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros também. Aqui quem vos fala é ninguém mais, ninguém menos que o mais lindo podcaster de todos, mais lindo âncora de todos. Podcaster talvez não, porque tem o Keller, né, cara, que ali é difícil ser mais bonito que ele. Mas o âncora mais lindo de todos os podcasters do mundo, Cristiano Barba, que você conhece lá do Gole, do Pausa e aqui do Teologia de Boteco, né? A introdução do Teologia de Boteco sempre para quê? Recordar a agenda do Teologia de Boteco, que nesse último mês, basicamente, ficou completamente zoada por uma série de problemas que tivemos aí, problemas de várias ordens, os quais estão sendo prontamente resolvidos para que agora, a partir dessa segunda metade de setembro, ser resolvido. Então, a partir dessa semana, volta o Gole, com certeza. Volta o Gole. Volta o Pausa, com certeza, tá? Vou gravar hoje ainda o Pausa. Vou gravar hoje. Terça-feira vai ter vídeo meu. Quinta-feira vai ter vídeo da Bia. Domingo-feira vai ter vídeo do Bigon. Inclusive, o vídeo do Bigon caiu hoje. Agora que você está vendo. No domingo, você está vendo ao vivo. Caiu hoje o programa, beleza? Então, segunda-feira, Teologia de Boteco. Terça-feira, Gole comigo. Quarta-feira, Pausa. Quinta-feira, Gole com a Bia. Sexta-feira, esse dia foi louco o professor Francisco. Sábado-feira não tem absolutamente... na sexta também tem lá os, Caderno do Fiado, que eu nunca faço, esqueço, porra! No sábado não tem nada, no domingo, João Bigon no Gole também, beleza? Outra coisa que eu gostaria de relembrar pra você recordar, você que é podcaster, você que é produtor, podcaster, youtuber, qualquer coisa. Se você tem um discurso abertamente e francamente antifascista, você tem um espaço de divulgação aqui na introdução Teologia de Boteco. Então, se você quiser, entra em contato comigo, manda um áudio do tamanho que for não, vai, até uns 2 minutos e meio no máximo, vai. E eu coloco aqui pra ajudar a divulgar o teu trabalho, o teu projeto também, beleza? E essa semana vai ter o áudio da Ana explicando, a Ana lá do Apenã, explicando sobre o projeto de meliponicultura. Não sei se eu falei direito, Ana, desculpa. Mas ouve aí que ela vai explicar melhor pra vocês. Oi galera, aqui é a Ana Rosa do podcast Apenã. Eu vim falar pra vocês sobre um projeto que estamos desenvolvendo com o povo indígena Kayapó e em parceria com especialistas em meliponicultura do IFPA de Marabá. Você já ouviu falar em meliponicultura? É a criação de abelhas sem verrão, como as nativas da região amazônica. Para os Kayapó, as Meikangate. E eles querem desenvolver esse projeto para produzir o mel da forma mais sustentável possível. Essa é a melhor forma que temos de enfrentar o caos climático, o desrespeito às comunidades indígenas e, por consequência, as queimadas na Amazônia. Esse projeto é importantíssimo para a biodiversidade amazônica e importantíssimo também para a comunidade indígena, que trouxe esse interesse para a conversa e está muito entusiasmado em ver o projeto. Agora venho pedir a tua colaboração no nosso financiamento coletivo que abrimos no Catarse. catarse.me/melindígena, tudo junto. Lá você vai encontrar mais informações sobre o projeto. Um grande abraço! É importante a gente pensar que os produtores de conteúdo antifascista, eles devem estar cada dia mais junto, mais se ajudando, porque o fascismo tá aí. E o fascismo, eu tava até pensando em gravar um Gole essa semana,
semana que passou, sobre essa questão do fascismo diário, que a gente tem que fazer todo santo dia para estancar esse problema do fascismo no Brasil e no mundo. Então, se você tem abertamente... E se você não precisa ser um podcast de política, não precisa ser um podcast que você fale sobre questões relacionadas à política, a, sei lá, podcasts anarquistas, Não. Você pode ter um podcast, sei lá, de crochê. Podcast que faz o presentinho que vai rolar aí pros apoiadores do Teologia de Boteco. Não, você pode ter qualquer tipo de podcast, desde que o seu podcast tenha um compromisso contra o discurso de ódio, você tem espaço de divulgação aqui na introdução desse podcast. Então, meu amigo, minha amiga, venha e traga o seu áudio que eu coloco aqui, vamos ajudar você a crescer, e a gente se ajuda junto, e a gente pisa na cabeça dos fascistas, e é isso, beleza? Em paralelo a isso, entra você que não tem podcast, você que não tem nenhum canal no YouTube. Se você tem interesse em conhecer mais material antifascista, aonde que você pode achar? Aonde? Óbvio que você pode achar lá no podosferaantifascista.com.br, que tem uma lista gigantesca de vários podcasts que tem esse compromisso que eu falei. Alguns que já participaram aqui da introdução Teologia de Boteco e tudo mais. Então, e alguns outros não. Alguns que eu nem conheço, nem sei quem são. Alguns que eu até não ouvi ainda, mas pretendo ouvir bem em breve. Mas se você quer conhecer podcasters e podcasts que tenham discurso, que tenham um compromisso contra o discurso de ódio, entra lá, podosferaantifascista.com.br, beleza? Tinha mais alguma coisa pra falar? Acho que não, né? Acho que é só isso, tá bom, vai. Então é isso, segunda-feira, Teologia de Boteco, terça-feira, Gole comigo, quarta-feira, pausa, quinta-feira, Gole com a Bia, sexta-feira, esse dia foi louco, e com o professor Francisco, e lá no YouTube, dicas culturais no Caderno do Fiado. No sábado-feira, absolutamente nada, mentira, pode ser que apareça alguma coisa, e no domingo-feira, o João Bigon falando sobre a luta antirracista no Gole também, beleza? Fica agora aí com essa história sobre o Érico Veríssimo, que é foda. Denis Carlos de Almeida, que honra! Tê-lo você, olha só, ter você aqui nas cebosas mesas de plástico do meu boteco. Cara, que honra pra falar de um cara que, puta merda, se já é uma honra ter você aqui, falar desse cara ainda é uma honra dobrada, cara. Que honra ter você aqui, mano. Ai, cara, a honra é toda minha. Eu estou agora me desvirginando dos podcasts. Não tenho palavras assim. Passa boi e passa boiada, né? É assim, né? Cara, estou muito feliz de estar aqui e conversar com você, e ainda mais sobre um assunto que me instiga e me emociona até hoje, toda vez que eu falo. É um cara que é, enfim. Mas antes de a gente começar a falar, tema que todo mundo já sabe, eu vou pedir para você se apresentar, dizer quem você é, para as pessoas que não te conhecem, né? Tá ok. Meu nome é Denis Almeida, eu sou professor de História e Literatura, formado pela Universidade de São Paulo. Sou mineiro de nascimento, mas vivo em São Paulo desde 1994. Estudo Érico Veríssimo na faculdade desde ali de 2006, 2007, na graduação ainda, mas eu leio Érico Veríssimo desde os 8 anos de idade. Foi um dos meus primeiros livros. Já faz uns dias. Eu também, eu li Érico Veríssimo também aí por essa idade, quando meu pai passava aquele Para Gostar de Ler, tem uns textos dele lá, né? Tem sim. E dele e do filho, né? A coleção que tinha dos dois. Sim. E eu, assim, foi acidental o meu encontro com o Érico Veríssimo, praticamente, né? Ninguém queria naquele momento, mas eu acabei pegando o livro e lendo. E desde então eu não parei mais de ler Érico. Hoje eu li Érico, para ter uma noção. E deixa eu fazer uma pergunta, qual que foi o primeiro livro que tu leu dele?
Ana Terra. Conhece? Porra, pra cacete. Então, né? Aí tem uma historinha, rapidinho. Não conhece essa história. Tem uma historinha. É assim, no sítio da minha avó, do meu avô, tinha 5 livros, basicamente. Tinha a Bíblia, uma Bíblia grande, ilustrada, com um monte de livros do Renascimento, que minha avó não deixava pegar. Para ter uma noção, quando eu peguei nessa Bíblia, foi um evento. Ela me deu permissão de pegar a Bíblia e folhear aquela em específico. Tinha 2 livros de história inteiramente ilustrados. Era uma história em quadrinhos da história do Brasil. Das grandes navegações até a ditadura militar. Eu praticamente aprendi a ler com aqueles 2 livros. Tinha um livro de educação moral e cívica, que não sei porquê, se já estava na genética, se já estava na minha alma lá, eu não me interessei muito. E tinha o Ana Terra, que era uma capinha até não muito chamativa para um garoto de 8 anos, nem nada, mas um dia eu resolvi pegar para ler. Eu não me esqueço disso, eu tinha 8 anos. Eu lembro bem porque a idade, porque foi bem na mudança da casa do meu avô, de uma casa mais antiga para uma casa que ele construiu, e foi exatamente em 90. Na mudança, a gente foi lá, pegou o livro, eu falei, eu vou ler agora, isso aqui. E eu fiquei fascinado e chocado ao mesmo tempo com a história da Ana Terra, né? Que é uma história fantástica, de uma moça que vive isolada com o pai, com a mãe e os irmãos, no meio do nada. É uma história de sofrimento, de amor, é uma história de formação. Exato. E eu, pequeno ainda, eu me toquei muito com a história dela. Eu me senti tocado de verdade, pela maneira que ele escrevia, pelas imagens que ele me fazia formar na cabeça. Eu conseguia realmente acompanhar a história e foi muito bonito. E quando eu acabei de ler, eu estava na 2ª série do Fundamental, eu falei, não, eu quero ler mais. E aí eu fui para a escola, o único livro que tinha do Érico Veríssimo, além do Ana Terra, que eu já tinha lido, era o Certo Capitão Rodrigo. Caraca. E aí eu li. E assim, eu já fiquei fascinado que primeiro é uma continuação. Sim. É direta, praticamente. E eu fui lá e li aquilo. A história da humanidade é uma das poucas continuações que deram certo. Pois é, né? E depois eu descobri que não é continuação, né? Na verdade, o Érico me enganou. Que, na verdade, era tudo uma coisa muito maior. E aí eu fui ler o Capitão Rodrigo e logo de cara, né? E assim, eu não vi a minissérie da Globo nessa época ainda. Eu vi, mas muitos anos depois. Pode crer. Então, eu não tinha na minha cabeça o Tarcísio Meira. Os mais velhinhos ali nas casas dos 40 anos, ele vai ter o Capitão Rodrigo, o Tarcísio Meira, a Ana Terra, a Glória Pires. Na minha cabeça, não. Na minha cabeça, a Glória Pires ainda era só a Ruth e a Raquel. E aí, fui ler Capitão Rodrigo. E primeiro, assim, começa aquela coisa meio capa-espada, né? Aquele gauchão, aquele herói e tal. E aquilo, né? Falou, nossa, agora aqui vai começar a ação mesmo, né? E, moleque, eu também, não deixo de ser diferente, adorava coisa de ação. E aí, eu tomo uma porrada atrás da outra. Porque se a Ana Terra é um romance de formação, eu defendo isso sempre. O Capitão Rodrigo, ele é um romance de putrefação. Caralho. O Rodrigo é de putrefação. Porque você começa apaixonado pelo Rodrigo. Sim. Você começa a ler o livro, você é igual a Bibiane. Você quer ser ele, né? Eu quero ser aquele cara, eu quero ser amigo dele. E aí, à medida que ele vai ficando na cidade, se casa, se acomoda, se frustra, começa a trair a esposa, começa a beber cada vez mais, a tomar cada atitude assim grotesca, chega ao ponto de ficar bebendo no boteco enquanto a filha morre. Aí você vai e fala, meu, esse cara não é legal. Cara, é isso, mano. É isso.
E aí eu falei, caramba, não é legal ser esse cara. Não é bacana. Esse cara, assim. E o Érico, ele é tão sacana nesse ponto, porque ao mesmo tempo que ele te apresenta esse cara, faz você se apaixonar por ele. E desculpa quem tem masculinidade frágil, mas eu tô sendo sincero, você se apaixona pelo Rodrigo. Sim. Você se apaixona. E aí você descobre que esse cara que você se apaixonou, igual a Bibiana, não é nada daquilo, na verdade. De que ele é egoísta, de que ele é mesquinho, arrogante, vaidoso. E quando muitas vezes ele é cruel, aí você pensa, puxa. Só que tem um problema. Você não deixa de gostar dele em si. Uhum. Você apenas enxerga ele como ele verdadeiramente é. Igualzinho a Bibiana. Eu falo que você sempre lê o livro no ombro da Bibiana. Na verdade, é ela mostrando para você o capitão e você vendo aquele homem e percebendo primeiro as virtudes e depois os defeitos. E não é só defeitos, né? As fraturas que ele tem. E aí você vê como aquele herói gaúcho, na verdade, é um herói podre. Ele tem cheiro ruim. Ele tem vermes debaixo da pele que estão ali e que você não tinha visto antes. E isso me apaixonou não mais pelo capitão, mas pela obra. E eu nunca mais consegui parar de ler. Tanto que a voz fica embargada só de eu falar disso. Caralho, cara, tô aqui emocionadíssimo só de ver você falar, cara. É uma coisa que me marcou mesmo. E, sinceramente, tudo que teve do Érico Veríssimo, que ele escreveu e caiu na minha mão, eu li. E eu confesso que eu já li algumas vezes, várias coisas. Várias vezes. Aí, como você falou, você tá há alguns anos já estudando, né? Sim. Então, aí vem a outra parte, né? Eu, garoto, comecei a ler isso. Li os livros infantis, óbvio que não era mais para minha idade, alguns deles, quando eu li. Mas é muito bacana, tem uma história bacana dos livros infantis dele, que tem a ver com o Estado Novo do Vargas. Era isso que isso estava aqui na minha lista para eu te perguntar, mas pode continuar. Não, então a gente retoma depois, mas sim, tem a parte infantil dele que é muito bacana. Li O Olhar e os Lírios do Campo, que virou novela até, né? Só que também não é usual. Você leva a porrada atrás da outra. Você tem desde um mocinho abandonando a mocinha grávida, a uma história de vingança. Também não é o normal. E quando eu já estava ali no final da adolescência, me caiu na mão o Clarissa, que tinham comprado junto com o Ana Terra, que eu tinha lido na casa da minha avó. E hoje eu sei que era da minha tia, esses livros. E o Clarissa é o primeiro romance do Veríssimo, praticamente. Ele publicou um livro antes de contos, mas romance, o primeiro é o Clarissa. E é bem ingênuo. É uma história de uma menina de 14 anos que vai cursar magistério em Porto Alegre. Bobinho, se você pensa. Uhum. E aí você vai lendo aquilo e eu vou ser sincero, eu estava naquela fase final de adolescência. Eu achei chato da primeira vez. Sim. Mas o cara escreve bem. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui ainda. E eu sei que eu vou gostar. E aí, no final do livro... Me permita a parte. Oi? Me permita a parte. Eu já tive alguns professores de literatura no meu ensino médio, e um professor, o professor Heleno, o nome dele. Não sei se tinha alguma coisa a ver, enfim. E ele falou assim, uma vez, a gente estava lendo Dom Casmurro, né? Típico, né? Tem que ler Dom Casmurro, isso aqui. Sim. E ele falou assim pra gente em sala de aula. Ele falou, vocês vão ler esse livro aqui, mas tem um negócio escondido. Presta atenção no que tá escondido. Eu li aquela merda procurando alguma coisa escondida. E eu falei, caralho, o que tá escondido? E daí eu fui conversar com... Daí, né, isso no ensino médio, devia ter uns 16 anos, 17 anos, sei lá, 16 eu acho. Ou 15, enfim. Não lembro. E daí um dia eu falei pra ele, professor, podemos tomar um café na cantina? A gente foi tomar. Daí eu falei, o que tá escondido? E ele começou a explicar. Ele começou a explicar por que não era tão importante o fato do Bentinho ter ou não traído ela. O mais importante era a angústia que eu vou ficar o resto da minha vida. Eu falei, filho da
Puta! Joguei o negócio. Não tá ali. Tá aqui em mim o bagulho. Eu acho que o Érico Veríssimo tem um pouco disso aí, né? Tá aqui em mim. Tem. Depois que eu leio a obra dele, pô, me fudeu, cara. Não tem mais como sair Não, agora. você não tem como sair o mesmo, né? É uma coisa que eu aprendi com um professor meu, vou até citar o nome dele, o Júlio César Pimentel Pinto. Ele falou para mim isso na graduação ainda, e até hoje ele fala: quando um livro é um clássico de verdade, é o livro que você não sai dele o mesmo, e esse livro nunca vai ser o mesmo a cada vez que você lê. Pode crer. Acho que no livro, no texto do Ítalo Calvino, ele fala alguma coisa nesse sentido, né? Também tem algo nesse sentido. Ele parte do Calvino, eu acho. Ele fala: você não sai o mesmo e o livro nunca vai ser o mesmo, por mais que você leia repetidas vezes. E o Érico tem muito disso. Você entra no livro uma pessoa, sai dele outra. E olha que coisa doida. Eu li aqueles 2 livros iniciais e os infantis até gostava. Fui ler Clarissa com os 17, não gostei tanto. Aí quando eu entrei na faculdade, em 2002 para 2003, eu tinha que ler os livros da FUVEST, e aí eu acabei lendo de novo Clarissa, já um pouco mais velho. E aí eu vi um subtexto muito interessante. A Clarissa, ela é ingênua, mas ela não vive no mundo ingênuo. Ela via adultério, ela via corrupção, ela via roubo. Ela era uma menina que era pura, mas tinha consciência da impureza do mundo. Isso foi muito bacana de ler. E quando eu acabei de ler a outra edição, não tinha na primeira que eu li, mas tinha na segunda, tinha lá uma indicação: agora que você acabou de ler Clarissa, leia Caminhos Cruzados. Aí eu, Caminhos Cruzados, Érico Veríssimo, fui lá. É uma época que assim, já tinha internet, mas não era o hábito de você ir lá e jogar um Google no Érico Veríssimo e ver a obra dele inteira. Peguei o Caminhos Cruzados, e é um livro que é uma porrada atrás da outra. Porque, basicamente, ele divide o livro em 2 narrativas: o núcleo rico e o núcleo pobre. E, basicamente, são os personagens cruzando caminhos. E você vai se revoltando como o lado rico simplesmente não consegue entender as demandas do lado pobre. De como para aquelas pessoas é impossível realmente entender aquilo. Por mais que ela se identifique, se compadeça, por aí vai. É um romance da década de 30. E aí, aqueles personagens ficam interagindo e fazendo você pensar um monte de coisa. Acabei o livro. Aí tá lá: agora que você leu Caminhos Cruzados, leia Música ao Longe, que é a continuação de Clarissa. Só que lá, entre os personagens que tá em Música ao Longe, tem um personagem do Caminhos Cruzados. E aí você peraí, então é a mesma coisa. É o Érico Verso, né? É o Érico Verso, né? E aí eu comecei, poxa, não era simplesmente uma continuação como o Ana Terra e o Capitão Rodrigo. Eram histórias em paralelo que convergiram. E aí você vê o Música ao Longe, ela conhecendo o primo, reconhecendo, ela conhecia de criança, ela reconhece o primo dela, que é o Vasco Bruno, e ela tem aquela coisa de menina ainda: não sei se eu tô apaixonada por ele, se eu quero ficar com ele, eu não sei se ele gosta de mim, aquela coisa toda. E na hora que ela percebe que ela quer ficar com ele, ele vai embora. E você fica com aquela na cabeça: poxa, De alguma coisa aí. vem o próximo. Sim. Vem depois de Música ao Longe, vem Um Lugar ao Sol. E aí tá todo mundo realmente reunido. Não é mais a questão de um personagem. Aí ele entregou. É todo mundo reunido. E por final, no último livro, vem Saga, que é um livro pouco conhecido do Érico, mas é o final dessa saga que começa em Clarissa, que é a história do Vasco Bruno voltando da Guerra Civil Espanhola. Caraca, mano, isso eu não sabia. Cara, é um livro fenomenal.
Ele só peca por uma coisa. Mas é um livro que mostra o Vasco Bruno voltando, aquele personagemzinho que você viu lá desde o começo em Clarissa, sendo mencionado. Ele volta para Porto Alegre com um trauma pós-guerra. Ele chega em Porto Alegre e não aguenta ficar em Porto Alegre. Ele acabou de perder a guerra para os franquistas. Ele acabou de ver as falanges tomando conta da Espanha. E aí ele chega em Porto Alegre, só vou te falar a data, 1938. Eita. Tinha acabado de acontecer o Estado Novo. E ele fala, eu perdi a guerra lá, eu perdi a guerra aqui. Aí vem o final, que o Érico mesmo fala que não gosta. Que dá para ver que ele escreveu meio de má vontade, mas porque ele queria encerrar aquilo. O Vasco Bruno acaba casado, morando num sítiozinho, no interior do Rio Grande do Sul. E acaba a história assim. E aí você sai daquilo ali e fala, poxa, mas merecia um final melhor isso tudo, né? Sim. Tipo uma cara de Vingadores, Ultimato, sabe? Poxa. Faltando alguma coisa ali? Faltou alguma coisa ali? Poxa. E aí eu fiquei com aquilo. Poxa, o desenvolvimento é bom, mas o final ficou um pouquinho forçado. E ele mesmo, eu li depois, reconheceu isso. Ele falou, poxa, é que eu não sabia. Ele mesmo fala que ele estava tão desesperançado com o Estado Novo, que ele não podia dar um final feliz para aqueles personagens que não fosse artificial. Entendi. Ele estava incomodado e ele não conseguiu transpor aquilo de uma maneira natural e positiva. E aí você dorme com essa. E esses livros iniciais, que vai de Clarissa até Saga, eles formam um ciclo de livros que ele mesmo chamava de Ciclo de Porto Alegre. É a primeira fase de romances do Érico. Aí ele vai ter os romances, basicamente, na época que ele foi para os Estados Unidos, e aí depois vai ter o que eu li em seguida. E isso foi um projeto, cara, chamado O Tempo e o Vento. Cara, isso aí tem 900 mil páginas, né? Cara, são 7 volumes. São 2 volumes, chamado O Continente. Sim. 2 volumes, O Retrato. 3 volumes, O Arquipélago. E é a história do Rio Grande do Sul inteira. Desde as missões jesuítas até 1945. Que é quando ele começa a escrever o livro. E, assim, eu acho que eu devo ser hoje uma das 10 pessoas que vão me imitar. Eu acho que foram umas 10 pessoas que leram o Tempo e o Vento inteiro. Sim, porque com menos de 40 é anos. uma puta de uma obra gigantesca, né, cara? Eu assisti a série inteira, vai? Não, eu saí exausto da primeira vez que eu li Sim. tudo. Imagino que sim. Eu saí exausto. Eu tive que ficar um ano, pelo menos, falando, não, tá bom de Érico por esses dias. E, só para voltar no comecinho, o Ana Terra e o Capitão Rodrigo, eles são excertos do primeiro volume desse set. Caralho, mano. É muita... Cara, é muita coisa. Né? Dois livros que eu comecei, na verdade, eu descobri que eram pedaços do maior livro. E aí você vai acompanhar os descendentes e tudo. E fica aí já a minha reclamação. A Globo usa errado o nome, tanto na minissérie da década de 80, quanto no filme / minissérie de alguns anos atrás. Porque o que eles chamam de O Tempo e o Vento, na verdade, é só a história de O Continente. Pode crer. Dos 2 primeiros livros. Os outros 5 nunca foram adaptados. Nunca chegaram perto de ser adaptados. E foi já na faculdade que eu li O Tempo e o Vento. E daí eu falei, não, eu tenho que assumir, eu tenho que sair do armário. Eu sou fanboy de Érico Veríssimo e eu quero estudar isso. E aí eu fui para o meu professor de contemporânea, chama Nicolau Sevchenko, já é falecido. Faleceu muito jovem ainda.
E era um professor que eu admirava muito. Ele dava aula de regata com camisa havaiana. E era, na verdade, russo fugido do stalinismo. Com a família. Morava em Santos. Um cara fenomenal, vale sempre pesquisar o nome do Nicolau Shevchenko. Tem uma entrevista dele no Provocações, que eu vou mandar o link depois. Vale a pena. E é o único Provocações que existe, né? Exatamente. E o Nicolau, eu cheguei para o Nicolau e eu falei assim, eu quero estudar o tempo e o vento, professor. Eu quero fazer um mestrado sobre o tempo e o vento. E eu já tinha toda uma ideia de como fazer, né? A visão histórica do Érico Veríssimo. Né? Eu fui lá e falei. Aí ele olhou para mim e falou, na verdade, o que você está pedindo é uma coisa para doutorado. E é meio clichê. Ele já me deu uma porrada. Com toda a delicadeza do mundo, mas me deu uma porrada. Aí ele falou assim, você conhece os livros das viagens do Érico Veríssimo para os Estados Unidos? Aí eu falei, eu já li que tem, que existe, mas nunca li. Ele falou, dá uma lida. E eu li. E, cara, essa basicamente foi a vez que eu, assim, se até ali eu conheci o escritor através da obra, a partir dali eu comecei a ver a memória dele, porque ele tem vários livros em que ele conta memórias. São diários, são autobiografias, e aí eu encontrei meu campo de pesquisa mesmo, que são os livros de viagem e a autobiografia dele, que é o que eu estou lendo e estudando hoje. E acabou, né? Já que eu estava ali, eu li o resto mesmo da obra dele, que, além do Tempo e o Vento, são os livros de viagem a saber, Gato Preto em Campo de Neve, é um nome muito engraçado e tem uma lógica, A Volta do Gato Preto. Aí ele escreve uma viagem que ele fez para o México, chamado, ele foi muito original no título, chamou México, e ele fez um livro chamado Israel em Abril. Ele vai até Israel, passou um mês lá, e sim, ele é muito crítico à política de Israel, dos assentamentos, já está ali na década de 60, as críticas dele. Ele fez também O Resto é Silêncio, que eu acho que vale conversar rapidinho depois, da gente falar dos livros infantis. Ele escreveu um romance muito interessante chamado Noite, que é um romance que não tem nomes no livro inteiro, e é a história de um cara sem memória que vaga pela noite. Não sabemos em qual cidade é, não sabemos em que país é, por aí vai. Virou um episódio de minissérie lá nos Estados Unidos, que ele falou que é muito ruim. Eu nunca achei. Tem um livro chamado O Prisioneiro, que ele escreve na década de 50, no final da década de 50, que, olha só, é sobre um prisioneiro e o seu interrogador, que vai precisar torturar ele. O torturador é negro. O prisioneiro é asiático e mora num país asiático tropical, na década de 50/60. E o interrogador/torturador é um negro vindo de um país da América do Norte. É bom deixar claro, em nenhum momento fala quais são os países. Completamente. Denúncia anônima aí. E o cara, ao mesmo tempo que ele tortura, ele lembra do quanto ele é torturado todos os dias em que ele mora no país dele, por causa da cor da pele. Também não tem nomes, não tem lugares, e você passa o livro inteiro nisso. Óbvio que esses livros eu não vou ficar falando no final, porque vale muito a pena ler hoje. Isso. E o último romance que ele publicou, os dois últimos romances que ele publicou, estou esquecendo um. Um se chama O Senhor Embaixador, que é sobre um embaixador nos Estados Unidos, numa ilha do Caribe, chamada Sacramento,
e que esse cara era vinculado tanto à ditadura da própria ilha, que era autoritária e subserviente aos Estados Unidos, e era ligado já também a algumas coisas de narcotráfico. E a ver com os cassinos. Só que a companhia não... O embaixador é o personagem título, mas não é o personagem principal. O principal é um rapaz, também da mesma ilha, que vive nos Estados Unidos, só que ele volta para a ilha no momento em que começa uma revolução socialista. Detalhe, ele escreveu isso já em 63, beirando o golpe aqui no Brasil, o de 64. E aí veio o golpe e óbvio que a censura voltou com tudo. E aí ele escreveu um último romance, Esse que se chama Incidente Antares. E ele queria falar de... Esse é nervoso, porque ele queria falar de greve, mas não podia falar de greve real. E aí ele resolve falar de uma greve dos mortos. São 7 mortos que fazem greve, saem do caixão, vão para o coreto da cidade e começam a falar a verdade para todo mundo, de todo mundo. Virou minissérie na Globo e tal. É um livro também fenomenal e também não... Eu acho que assim... Todo mundo deveria ler ainda Incidente Antares, principalmente hoje em dia. No tempo que a gente está vivendo, ler Incidente Antares e ler O Prisioneiro e O Senhor Embaixador, eu acho que tinha que estar nas listas de FUVEST, Unicamp, para que as pessoas voltassem a pensar sobre isso. Está faltando a galera ler Érico Veríssimo de novo. Tá faltando a galera ler qualquer coisa, antes de mais nada, né? Tá faltando ler. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Tá faltando a galera ler. E o ser humano, Muita gente Érico, não cara? Pergunta. A história dele, tem alguma questão aí? Cara, ele nasceu em 1905, em dezembro. Os pais dele têm toda uma história muito bacana. A mãe dele era filha de fazendeiros. Só que era uma galera que já estava falindo, ali no contexto do final do 19, começo do 20. E aí a mãe dela, a avó do Érico, obrigou ela a saber costurar com excelência. E ainda bem que essa mulher fez isso. Aí o pai já era uma outra coisa. O pai do Érico chamava-se Sebastião Veríssimo. E ele era filho de um médico prático. Não sei se você sabe o que é isso. Que era o médico que não tinha diploma. Ele era homeopata. Para falar as palavras exatas. Assim, eu sei que os ouvintes... Mas é o que na Idade Média se chamava de cirurgião barbeiro. Mas sim. E ele era um médico prático ali da cidade e tratava as pessoas com as águas homeopáticas dele. Mas aí são as palavras do Érico. Ele sempre encaminhava para um médico mesmo, toda vez que ele via que não dava conta de resolver o problema. Teve um irmão chamado Enio, que faleceu bem depois dele já também. Nunca teve carreira literária, nem nada do tipo. E o Érico cresceu ali em Cruz Alta. O pai tinha uma farmácia, só que o pai era um bom vivant, para usar o termo da época, um dandy. Gastou o dinheiro do pai completamente, gastou o próprio dinheiro, faliu a farmácia. Tudo basicamente com bebida, jogo e mulher. E assim, o Érico tinha uma vida de classe média, sustentada até pelo avô, que morreu quando ele tinha assim, uns 10 anos, e ele estava já no ginásio, em Porto Alegre. Ele estudou no colégio chamado Cruzeiro do Sul, que era um internato metodista, onde ele aprendeu inglês fluente. E lá ele conheceu os clássicos da língua inglesa. Isso é interessante. O Érico, ao mesmo tempo que ele leu os livros da língua portuguesa, ele leu todos os autores clássicos, desde o Shakespeare, no original. Isso vai ser marcante na carreira dele. E quando ele estava ali concluindo o que seria hoje o Fundamental 2, ele estava acabando o ginásio, os pais se separam. A mãe dá um basta.
E na hora que a mãe dá um basta, o pai fala assim, tá bom, mas o problema é que eu não tenho mais dinheiro para nada. Nem para a escola dos garotos. E chama os 2 irmãos de volta para Cruz Alta. O Érico sai daquela vida de escola de internato, passa a trabalhar no comércio do tio como balconista. Mas, ao mesmo tempo, sempre escrevendo, sempre lendo também. Ele ainda tinha acesso à biblioteca que era do avô. E aí, o Érico já escrevia alguma coisinha ali e tal, lia bastante, ele lia muito as revistas mensais que chegavam em Cruz Alta. Ele tinha uma coleção da revista ilustrada desde o século XIX, que pertencia ao pai dele. Então era uma família ilustrada. Só que ele queria escrever. E aí o que aconteceu? Quando ele já tinha 22 anos, ele resolveu abrir um comércio. E ele se tornou farmacêutico. Abriu uma farmácia e ele fala que ele era tão bom farmacêutico que a farmácia ela faliu em 8 meses. Quem sustentava toda a galera, Érico, o irmão e a própria mãe, eram as costuras da mãe dele. Que lá atrás foi obrigado a aprender. Exatamente, ele fala muito disso. E aí eles passam uma penúria violenta mesmo. E quando chega 1930, ele está com 25 anos, ele está noivo já. Ele fala, olha, eu tenho 30 mil réis no bolso. Eu não tenho mais condição nenhuma, nem de manter o noivado, nem de sustentar minha casa. Eu perdi tudo. Então, já que eu perdi tudo, eu não tenho mais nada a perder. E ele resolve ir para Porto Alegre e tentar a sorte como escritor. Ele tinha já conseguido publicar alguns contos na revista do Globo, que não tem nada a ver com o da família Marinho. É uma editora lá de Porto Alegre, que adivinha quem comprou, né? Na década de 90. Mas na época não tinha nada a ver com os Marinho. E ele conseguiu publicar alguns contos lá. E aí ele foi para Porto Alegre com a careca coragem. Conseguiu emprestado com sogro dinheiro para 1 mês de hotel. Na mala ele tinha uma muda de roupa, a outra muda de roupa que ele tinha era que estava no corpo. Pegou o trem e foi. Chegou lá, ele conseguiu um emprego de secretário na revista do Globo. E aí ele publicou um livro, que eu nem falei antes, chama Fantoches, é uma coletânea de contos. Ele publicou 900, eles imprimiram 900 exemplares, em 1931. E os críticos até gostaram dos continhos, só que não vendeu. Estava dando prejuízo para a editora. E aí o que aconteceu? O Érico pensou, poxa, tá bom, não adianta nada você ter crítica se você não vende. É capitalismo. Vai dar prejuízo, não tem como os donos da editora me dar uma nova chance. Só que o que aconteceu? Capitalismo. E o que aconteceu? Caralho. O armazém que estavam os exemplares que restavam pegou fogo. Pegou fogo. E aí o Érico ficou chateado à primeira vista. Poxa, mas, né? Nem vai, agora que não vai vender mesmo. No outro dia ele recebe um pedido para ir na sala da direção da revista e eles falam, não, pode escrever outro que a gente vai publicar. Aí ele estranhou e falou, mas por quê? Porque o que estava no armazém estava segurado. Então a gente foi pago pelos exemplares que não foram vendidos. Golpe de sorte, né, do cacete? Tá aqui a sua parte dos direitos autorais. Então pode escrever um próximo, a gente confia que isso vai melhorar. E aí saiu Clarissa, que fez sucesso relativo. E aí o que aconteceu? Ao mesmo tempo que ele escrevia os romances, que eu já tinha falado, ele traduzia também. Ele traduziu Edgar Allan Poe, Aldous Huxley, Thomas Mann. Tem uma versão de uma tradução dele aqui. Então, ele era tradutor também. E ele conseguiu se estabelecer em Porto Alegre. Com o tempo ele conseguiu se casar, chamar a esposa, trouxe a mãe para morar com ele em Porto Alegre. Ele conseguiu ter uma vida de classe média ali. Detalhe, a filha dele se chama Clarissa.
E é depois do livro. Não é que ele deu o Sim. nome da filha para a personagem, ele deu o nome da personagem para a filha. E aí, em 38, ele publicou Olhar os Lírios do Campo, que foi o livro mais vendido do Brasil naquele ano. E aí ele ficou famosíssimo. O problema é que, ao mesmo tempo que ele ficou famosíssimo, ele teve um problema que foi a censura do Estado Novo. Ele tinha um programa de rádio chamado Hora do Amigo Velho, e ele toda hora chegava lá no final da tarde e ficava 1 hora contando histórias infantis. Ele fazia uma voz que ele falava que era inspirada no avô dele e contava histórias para as crianças. O que ele fez com essas histórias? Depois que ele contava, ele escrevia o rascunho. E depois, com o tempo, ele publicou esses livros infantis. História de Joana d'Arc, História dos Três Porquinhos. É uma bela de uma coletânea de histórias infantis. Só que, comecinho de 38, no sucesso do Olhar os Lírios do Campo, vem o censor do DOPS. E aí ele fala, olha, a partir de agora, você vai ter que submeter as histórias para o censor antes de veicular na rádio. Aí ele fala, tem 2 problemas. Primeiro, é improvisado. Eu não tenho como submeter algo que eu estou fazendo de cabeça. E segundo, eu não aceito isso. Então, ele resolveu encerrar o programa. Só que é o que ele fez. Fez o último programa, quando faltavam uns 10 minutos, ele usou a voz dele mesmo, não a do personagem, e fez um discurso, explicando por que o programa estava acabando. Todo mundo falou, você é doido, você vai ser preso. Ninguém postou a mão nele. E aí, por causa do Olhar os Lírios do Campo, ele fala, pode ter sido, ele estava muito evidente no momento. E em 1940, finalzinho do ano, ele recebeu um convite dos Estados Unidos, para conhecer os Estados Unidos. E é convite assinado pelo presidente Roosevelt. Caralho, sério? Sério. Não é qualquer um. Não era qualquer um. O problema, o que aconteceu? O Roosevelt estava vendo que ia dar ruim. Só que ele sabia que ele tinha pouco apoio logístico na América. E aí o que o Roosevelt fez? Ele implementou uma política de boa vizinhança com os países latino-americanos, principalmente México, Brasil e Argentina. Mas também envolvia a Colômbia, por aí vai. E como que ia funcionar esse programa? Americanos viriam para esses países para conhecer melhor a cultura local e divulgar a cultura americana, e escritores, artistas desses países iriam até os Estados Unidos divulgar a cultura desses países e também conhecer a cultura americana. Nessa brincadeira, o Brasil mandou basicamente Érico Veríssimo, Jorge Amado. E também acabou indo a Carmen Miranda. Ela entra no mercado norte-americano nesse contexto. Para cá, para o Brasil, veio o Orson Welles, do Cidadão Kane, que filmou no Rio de Janeiro, e o Walt Disney, que criou o Zé Carioca. Sim. Nesse contexto. E aí o Érico vai para lá, vai para Nova York, vai de navio ainda, chega em Nova York no comecinho do ano, e ele vai atravessar os Estados Unidos. De Nova York, ele vai até Nova Orleans, e de Nova Orleans ele vai até a Califórnia. Ele vai ficar 3 meses lá. E ele vai encontrar todo tipo de gente, vai encontrar todo tipo de situação. E 2 coisas engraçadas. Até ali, ele era Sabe aquele cara que é a professora do Chris? Pode crer. É racista, mas não tem consciência de que é racista? Sim. Ele era bem assim. Ele falava... Os termos que ele usava eram ainda meio complicados. E você vai vendo que à medida que ele vai vendo como o negro era tratado nos Estados Unidos, ele vai cada vez se incomodando mais. Isso é muito interessante no livro, que ele conta da viagem. Segunda coisa, ele pensou assim,
Sou eu sozinho, eu não vim com a minha esposa, não tem ninguém aqui comigo. Vai ficar um livro de eu contando só, vai ficar muito chato. E aí ele faz uma coisa meio esquizofrênica. Ele cria um segundo Érico para ele conversar durante a viagem inteira, que chama Malas Artes. Ele dá o nome de Malas Artes. E todo o livro é ele e o Malas Artes conversando. E muito interessante é o seguinte, é que ele chega lá, Estados Unidos. Esse primeiro livro, ia ser bacana dar os livros dos Estados Unidos do Érico para essa galera que enaltece os Estados Unidos. O primeiro livro, ele é todo deslumbrado. Porque os Estados Unidos é a terra da liberdade, porque os Estados Unidos tudo funciona, tudo é maravilhoso. Olha só, eu entro, eu pago, eu levo. Entende? A questão é que, na época, ele estava comparando os Estados Unidos com o Estado Novo. É esse o problema. E aí, à medida que ele vai atravessando o país, ele vai se incomodando. E no meio da viagem, no Colorado, tem uma nevasca, ele está no trem, e ele vê um gato preto andando. E só para você ver que não é sacanagem. Assim, ó. Um gato preto andando pela neve. E ele fala, esse gato preto sou eu. Eu sou o gato preto e eu tô na neve. Eu tô em contraste. Eu não pertenço visualmente a esse ambiente. E aí ele volta pro Brasil, mas ele volta muito deslumbrado, ao mesmo tempo que incomodado também. Publica um livro que chama Gato Preto em Campo de Neve. E aí ele vai fazer uma coisa que vai acabar com a chance dele no Estado Novo, que ele publicou um livro chamado O Resto é Silêncio, que é um livro muito ousado para a época. Para quem é da literatura é mais fácil de entender. Ele usou um método chamado contraponto narrativo. Ele não tem uma linha narrativa. No contraponto você tem duas ou mais linhas narrativas que elas saem de um ponto e convergem para um ponto final. E aí ele escreve um livro baseado numa experiência que ele teve, que ele estava conversando com o irmão dele na Praça da Alfândega, lá em Porto Alegre, e ele vê uma moça se jogando do prédio. E ele falou, aquilo me marcou. E ele falou que não conseguia esquecer daquilo, e ele começou a escrever um livro em que 7 pessoas veem uma mulher se jogando num prédio na Praça da Alfândega, igual ele viu. E o livro inteiro vai ser um fim de semana acompanhando essas 7 pessoas. Detalhe, no livro tem menções àquela galera de Clarissa. Ou seja, o Érico Verso ainda estava valendo. E ele vai mostrando esses 7 personagens. E um dos personagens é ele. É um escritor que já foi aos Estados Unidos, que era um escritor que estava fazendo sucesso. Então ele se colocou na obra, só não se deu o próprio nome. Mudou uma coisinha ali, os filhos já eram mais velhos do que estavam na realidade, tudo, mas era ele. E no final todo mundo se encontra numa orquestra. E durante a orquestra, o personagem, ele vê cada instrumento fazendo uma nota para ter a música, e aí ele tem a ideia, o personagem, de fazer um romance que conte a história do Rio Grande do Sul. Em que cada personagem e cada história é uma nota da música que forma o épico rio-grandense. Doideira, cara. Cara, e aí em 42 ele publica esse livro que tá meio que entregando o Tempo e Vento todo. Que ele vai publicar o primeiro volume do Tempo e Vento só em 49, 7 anos depois. Ou seja, se você lê na ordem, é realmente o Érico Verso que você estava falando agora há pouco. E piora ainda, calma, piora. E aí ele publica esse livro que faz muito sucesso, é ousada a narrativa, só que um dos personagens
incomodou muito a Igreja Católica na época. Era um carola, vamos chamar assim, que condenava a menina. Ele viu, claro, o suicídio, ele falava que ela estava no inferno, porque ela se suicidou, mas ao mesmo tempo que ele ficava falando todas aquelas moralidades pseudo-cristãs, porque eu não considero isso cristão, eu acho que isso é um uso indevido. E aí, no final, ele se mostra apenas um hipócrita. E a Igreja Católica ficou muito incomodada com o romance em si. E aí o que aconteceu? No mesmo ano, o filho do Getúlio Vargas morreu. O Getulinho. E aí apareceu numa revista chamada O Eco, que era do Colégio Jesuíta, uma crítica que pedia que o espírito do Getulinho inspirasse o pai dele para que queimasse todos os volumes do Resto e Silêncio, que era um livro imoral, e que mandasse o Érico para fora do país. Xingou o Érico de tudo que era nome que pudesse. Pedia para os livros serem queimados. Falava que era um livro proibido para os fiéis da Igreja Católica, que o Érico Veríssimo era um imoral. Desceu o sarrafo. O Érico dessa vez se incomodou, porque falou, pode atacar o livro, que sempre foi atacado, mas não ataca o autor, deixa ele fora disso. E aí ele vai processar o padre que escreveu isso. E literalmente Porto Alegre vai se dividir em duas facções. Uma que era favorável ao Érico e outra que era favorável ao padre. E isso aí vai durar alguns meses, até o processo ser arquivado pelo promotor da cidade, por falta de provas de que o Érico tinha sido realmente vítima de calúnia, difamação, ataques assim. E o próprio Vargas vai mandar o governador, o interventor do estado na época, colocar um fim nessa história. O Érico fica chateado pra caramba e ele conta que já tinha na gaveta um convite de novo do Departamento de Estado. Só que não mais para 3 meses, mas para ficar 2 anos. Dando aula onde ele quisesse nos Estados Unidos. Ele que não tinha acabado o ginásio. Em faculdade. Pois é. E aí ele aceita o convite e vai agora com a família toda. Ele vai dar aula na Universidade da Califórnia, em Berkeley. E ele vai ficar lá 43, no final de 43, todo o ano de 44 e metade do ano de 45. Ele vai escrever um livro inteiro disso, chamado A Volta do Gato Preto. E o Gato Preto volta. E é muito interessante esse livro também, assim, conta em detalhes a história e é bacana de você ver a evolução do pensamento dele, de como ele deixa de ser tão ingênuo, ele começa a ver os Estados Unidos não mais com aquele modo deslumbrado. Olha, o Brasil tá uma porcaria, o Estado Novo é ruim, mas isso aqui também não é fabuloso. E tem uma coisa que é óbvio que ele adapta o livro todo e publica depois que ele volta para o Brasil. Mas ao longo do livro inteiro, só para ficar numa coisinha, ele está lá dando aulas e tem Berkeley em colinas. São várias coxilhas, se você preferir o termo gaúcho. E na colina ao lado de onde ele dava aula, tinha um galpão com cúpula vermelha, que ninguém podia ir lá. Desde que ele entrou na faculdade em 43. Era proibido de qualquer pessoa ir lá. E ele, ao longo do livro inteiro, ficava falando, mas poxa, mas por que numa universidade vai ter soldado? Por que vai estar fazendo ali? E aí, no final do livro, ele conta que o que estava sendo desenvolvido ali eram peças da bomba atômica. Do lado dele, literalmente. E isso incomodou muito, cara. Porque aí, se você tinha alguma dúvida de que ele perdeu, vamos dizer, o deslumbramento com os Estados Unidos, quando eles jogam as bombas, ele fala, não. Aí não tem como eu relativizar ou argumentar. Isso não é uma coisa decente. E aí ele rompe com os Estados Unidos enquanto, olha, eu volto aqui tudo, ele vai voltar ainda, mas não é o melhor país do mundo. Eu não quero os Estados Unidos como exemplo.
No máximo, uma instituição ou outra que funcione bem, mas de resto, não. E aí, a partir daí, ele vai ser um legalista democrático. Isso é muito interessante. Ele também muda. Não chega a ser o Vinícius de Moraes, que saiu do integralismo e virou Bossa Nova. Mas tem uma mudança interessante do Érico aí, a partir do final da guerra. E acompanhar a guerra através dos olhos dele foi muito interessante também. Ele volta para o Brasil, publica O Tempo e o Vento, primeiro volume, faz um sucesso danado, até que em 53 ele ganha um convite não mais dos Estados Unidos, mas é do governo brasileiro, justamente do Vargas, para ele representar o Brasil na direção de assuntos culturais na Organização dos Estados Americanos, nos Estados Unidos. E ele de novo vai para os Estados Unidos, terceira vez, com a Malicuia. Só que depois de 2 anos, você vê que ele, primeiro, é muito crítico ao intervencionismo dos Estados Unidos na América Latina. Para quem curte falar tanto dessa política norte-americana na América Central, na América do Sul, no Caribe, é um documento interessante, as memórias do Érico aí, de como os americanos realmente intervinham politicamente nesses países. Ele dá um exemplo muito forte da Guatemala. Ele transcreve praticamente um discurso inteiro do ministro das Relações Exteriores e fala o quanto o secretário de Estado americano cagou para esse discurso. 1 mês depois, a Guatemala sofreu um golpe de Estado patrocinado pela CIA. E isso deixa o Érico muito desesperado, a ponto de ele falar, chega, volto para o Brasil. Voltou quase a família inteira, só não voltou a filha que se casou com um americano. E aí ele vai passar o resto da vida aqui, mas sempre um cara legalista democrático. Ele se recusa a... Eu achei interessante isso na história dele. Ele foi muito pressionado a se filiar ao Partido Comunista. Ele foi muito pressionado. Só que ele falou, a partir do momento que eu me filiar a um partido político, eu não respondo mais por mim, e sim pelo partido. Então, por mais que eu simpatize com as ideias do socialismo e do comunismo, eu, enquanto figura pública, não tenho direito de me filiar a um partido e de me anular dentro dele, ou por ele. Eu vou ser muito mais útil à política do Brasil, aos brasileiros, se eu falar por mim mesmo. Porque aí ninguém vai poder culpar outra instituição pelo que eu falo. Isso é muito interessante. Concordemos ou não com ele. Eu concordo plenamente com ele nesse sentido. Mas ele tem uma trajetória. Tendo a concordar plenamente com ele nesse sentido. Oi? Pois é, porque ele falava... Primeiro, ele tem críticas severas ao Partido Comunista por causa do stalinismo. Ele dá o nome aos bois. Ele fala, não tem como eu atacar o Truman e passar a mão no Stalin. Não que o socialismo seja ruim em si, mas eu não posso defender práticas do socialismo e criticar o Stalin se eu estiver dentro do Partido Comunista. E isso vai ser uma briga que ele vai ter com os comunistas até o final da vida, até ele morrer. Os comunistas já falaram que ele não era nada vermelho, era apenas rosa, no máximo. Os capitalistas em geral, liberais ou conservadores, falavam que ele era um desvirtuador da juventude. A Igreja Católica chamou ele até de satanista na época. Ou seja, ele conseguiu ser uma unanimidade nos grupos políticos. Todo mundo tinha problema com ele. Mas vamos dizer que eu tendo a concordar com o pensamento dele. Quando você se filia a um partido, você corre o risco de você não só se anular, mas de tudo que você fala a partir daquele momento, você está falando não mais em seu nome, mas em nome do partido. Eu sei que eu sou suspeito para dizer, porque eu fui muito influenciado pelo que eu li, mas eu tendo a concordar com ele. Eu também tendo a concordar plenamente com ele. É óbvio, né? Também super suspeito em falar, afinal de contas sou abertamente um anarquista, mas é isso, né? Claro.
Você abrir mão, né, da tua... E é claro, todas as críticas são possíveis, algumas pessoas vão falar, não é bem assim e tudo mais, mas esse não é o foco também. Não vamos falar do Érico anarquista. Sim. Não. Não, não é um foco, mas é para compreender principalmente que ele gostava da ideia de ser um espírito livre. Ele gostava de ser um homem livre, ele gostava de poder falar por si próprio. Ele morreu em que ano, cara? E ele conseguiu isso até o final da vida. Ele morreu em 75, em julho. Morreu antes de completar 70. Ele já teve um infarto, isso é interessante também. Ele teve um bloqueio criativo para acabar O Tempo e o Vento. Ele publicou até a segunda parte rápido. O retrato sai em 51. Só que ele demorou quase 12 anos para publicar a terceira parte, que é o Arquipélago. Por quê? Quando ele foi para os Estados Unidos pela terceira vez, ele falou que era um trabalho de escritório. Ele não era nem professor e nem palestrante. E aquilo deu um bloqueio nele que ele não conseguiu escrever nada no tempo que ele ficou lá. Ele, aliás, fala que tinha dificuldade de escrever toda vez que ele ia para os Estados Unidos. E não teve quando teve que ir para o México e para Israel. E aí ele teve um infarto na década de 60. E ele quase morreu. E ele falou que foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Porque esse infarto é o começo da terceira parte do Tempo e Vento. Ele falou, eu entendi o que eu queria começar. Tanto que o livro começa com um infarto. E aí ele vai escrever O Tempo e o Vento ainda, tal, mas sempre com esse problema de saúde. E o segundo infarto vai levar ele em 75. Ele era relativamente jovem, né? 69 anos. Hoje, não... Estava esquecendo de dizer uma coisa. Uma figura importante na vida dele, apesar de não presente, e porque ele não foi preso no Estado Novo. Não foi porque ele era o grande autor do Olhar os Lírios do Campo. É por causa do tio dele. O tio dele chama-se Nestor Veríssimo e ele fez parte da Coluna Prestes, lá na década de 20. E ele foi preso durante a Coluna Prestes, ficou 2 anos preso, conseguiu fugir da cadeia e fugir para a Argentina. Ficou na Argentina até 1930. Quando o Vargas assumiu a presidência, ele voltou e se tornou agente do governo. E aí, quando o Vargas precisou assumir de vez a penitenciária que tinha lá em Fernando de Noronha, ele mandou o Nestor Veríssimo para lá. E o Nestor Veríssimo, ele era agente penitenciário do Vargas. E era um dos homens de confiança do Estado Novo. Por isso que o Érico não foi preso, porque ele tinha um tio que, sem ele saber, falava, não mexe com o garoto. Ele só soube disso lá na frente, anos depois. O tio dele, só para você ter uma noção, ele era o diretor da prisão da Ilha Grande, quando o Graciliano Ramos é preso. Ele que recebe o Graciliano Ramos anos mais tarde. Uma coisa muito doida desse cara. Adivinha quem era o tipo de pessoa assim que formava a maioria do público no velório dele? Ex-detentos. Que loucura. Quase nenhum policial que trabalhou com ele foi no velório dele anos depois. Mas vários prisioneiros que ele teve que cuidar foram. Porque ele falava que ele pode até trabalhar, mas ele era um legalista. Apesar de trabalhar por Vargas. Ele não permitia maus tratos, por aí vai. E ele inspirou um dos personagens principais do O Tempo e o Vento. O Rodrigo, na parte da aventura, é o tio. Na parte do apodrecido, da farra, da bebedeira, o Rodrigo é o pai do Érico. Pariu, rapaz. Minha cabeça tá explodindo pra cacete. E isso é uma coisa que ele fala, tá? Ele fala, eu encontrei o meu pai e o meu tio no Capitão Rodrigo. E lá nas partes que nunca foram adaptadas, vão ter 2 irmãos, que é o Doutor Rodrigo, que é o bisneto do capitão, e o irmão dele, que é o Toríbio. O Doutor Rodrigo é o pai do Érico. É o dandy, é o playboy, que gasta todo o dinheiro do pai,
aquela coisa toda. O tio dele é o cara que vai igualzinho, fazer parte da coluna Prestes, fugir, ser preso, blá blá blá. Então, ele coloca a família dele dentro dos livros dele. Você pode conhecer o Érico e a visão que ele tinha da família dele ali. E para concluir, eu acho que eu posso dar um spoiler, porque realmente não importa nada para a trama. O Tempo e o Vento acaba com um personagem que é o filho do personagem baseado no pai dele, começando a escrever um livro. E o livro começa com a exata primeira frase do primeiro volume. Isso é do lindo Continente. demais, cara. Lindo demais. É uma coisa cíclica também. E aí, assim, durante o livro ele vai falando, porque no caso é o Floriano, o personagem. O Floriano escreveu um livro, que é uma novela tal, que fala sobre uma menina tal, e vai contando. O Floriano é o Érico, em vários sentidos. E aí, quando ele vai escrever anos mais tarde, Incidente Antares, um dos personagens é um parente dos Terra Cambará do Tempo e o Vento. Um descendente. Ou seja, toda a obra dele se passa no Érico Verso, como você falou. É muito legal de você ler. É uma obra... Esse cara é um gênio. E os esboços dele, é uma pena eu não colocar assim, mas os esboços dele, ele fazia desenho dos personagens. Ele fazia caricaturas de cada personagem que ele ia fazer. Ele fazia meio que uma biografia de cada personagem. Ele fazia diagramas de como cada personagem ia se realizar, árvore genealógica. RPG também, né? Sim, ele fazia mapas, cara, para você ter uma noção. Santa Fé, que é a cidade que se passa o Tempo e o Vento, não existe. É fictícia. Mas ele tinha um mapa da cidade inteira. Quando ele foi escrever O Senhor Embaixador, ele fez o mapa da ilha de Sacramento. Sacramento também não existe. Não existe. Ele fez da cabeça dele. Ele falou, não, eu vou usar aqui... Ele estudou geografia, geologia, para, olha, as ilhas do Caribe, normalmente, ela tem essa configuração, que ela tem um litoral até tal altitude, ela tem uma zona montanhosa, normalmente assim, assado, os climas são esses. Eu vou fazer uma cidade nessa parte da ilha, outra cidade na outra parte da ilha. Ele tinha todo esse cuidado. Geográfico, genealógico. Os nomes raramente são aleatórios. Por exemplo, Terra, porque são pessoas muito concretas, muito objetivas. Cambará são árvores. A cabeça sempre nas nuvens. E pega fogo fácil. Olha só. Por isso eu já tinha ouvido essa história da relação Terra e Cambará por conta disso, que era quase uma antítese, né? Isso. Os pés no chão e outro com Mas cabeça nas tem a nuvens. questão do cambará, a árvore cambará pegar fogo fácil. Tanto que todos os cambarás são muito esquentados. Caramba. Então, tudo tem uma questão... Ele é um escritor minucioso, vamos dizer. Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele escritor que você vai ser assim, olha, a casa tem tantas janelas, a árvore tem tantos galhos, tantas folhas. Não é desse jeito que ele trabalha. Mas exige, claro, um tempo de você pegar cada volume, ler com calma, ler com atenção. É uma leitura prazerosa. E como eu falei lá no começo, tem várias coisas escondidas ali. Né? Sim. Não, tanto que se você passa rápido, você não vê lá... É uma frase só que o personagem do Incidente Antares fala, porque tinha uma família que era aparentada do meu pai, que morava em Santa Fé. Ele fala rapidinho. Se você é aquele eleitor que pula parágrafo, você perdeu. Sem prejuízo, o que é bom falar também. Se você é aquela pessoa, puxa, nunca leu Tempo e o Vento, quer dizer que eu não vou entender Incidente Antares? Vai entender. Mas é o verdadeiro easter egg, né? Aquela coisinha que você lê e você dá aquele sorriso. Sim, aquela sensação de falar, cara, peguei. Sabe assim, é aquele momento que você lê e você consegue ver o Érico te dando uma piscadinha, sabe? Olha, essa é pra você, garoto.
Essa é para você que já me leu. Isso é só pra galera. Isso é muito gostoso. Cara, demais, demais, demais. É muito bacana. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Passa. A gente tá falando já quase 1 hora, já passou de 1 hora, de Já Érico passou. Veríssimo. E tem muita gente que nunca leu o Érico Veríssimo. Tem gente que teve o contato com o Érico Veríssimo foi a minissérie da Globo e, sabe, de Antares e O Tempo e o Vento. Certo. Como uma pessoa que agora tá ouvindo isso aqui e falou, cara, esse homem é fantástico. Érico Veríssimo é um gênio. Eu É um quero gênio. entender. Onde que eu começo a ler? O que eu começo a ler? Olha. E por quê, né? Então, eu começaria, sempre, por incrível que pareça, pelo último romance. Incidente Antares. Evidente. Tem uma amiga minha que é fascinada por esse livro, cara. Fascinada por esse livro. Só lembrei dela agora. Por incrível que pareça, porque Incidente Antares, apesar de ser um livro que trata de muita coisa séria, é um livro que você lê rapidinho. Em dias você lê. É uma leitura gostosa. E, ao mesmo tempo, ele usa, na narrativa dele, a arma que ele usou o tempo todo na vida contra todo tipo de autoritarismo. Ele usa o deboche. O Érico era um cara debochado. Ele fala que desde pequenininho, quando o irmão e ele brigavam, e ele não gostava de brigar, nunca gostou, o que ele fazia para o irmão parar de brigar? Ele abraçava e começava a rir da cara do irmão. E isso desarmava o irmão. E toda a vida dele, em todos os livros, ele é muito debochado com todo o autoritarismo. Então, o Incidente Antares ele é bacana por isso. Ele é um deboche muito refinado. E é por onde eu começaria. Se você gostou do Incidente Antares, aí eu acho que fica mais fácil você gostar de todo o resto. Entendeu? Mas eu sempre começaria por ele. Por incrível que pareça, o último que eu li e o último que ele escreveu. Mas eu acho que é a leitura mais tranquila, no sentido de narrativa, de você não se... Desculpa, eu não vou falar leia O Tempo e o Vento. É. A pessoa vai pegar O Tempo e o Vento e vai falar, não, esse cara tá me zoando, mano, eu não vou ler isso aqui. É lindo ter ele inteiro, assim, na estante de casa. Porra, uma coisa sensacional, né, cara? Não, é lindo. Olha, eu vou falar uma coisa. Um dia chegar aqui em casa, eu não tenho esses livros em casa, queria ter eles aqui atrás, e um dia alguém entrar no estúdio e perguntar, você leu? Eu falar, li. Não é o caso ainda. Não tem os livros, né, cara? E leia. Eu falo, leia, mas é assim, eu falo porque eu já li iniciado e não foi prazeroso, mas é cansativo. Vamos dizer assim, é um tour de force. Você tem que estar disposto, entendeu? Não, com todo respeito, eu gosto pra caramba, é um defeito de caráter meu, mas eu gosto de Harry Potter. Pra caramba. Não, eu até zoo, né? E falo, não é ler Harry Potter. Harry Potter outro prazer. Sim. Entendeu? Você vai pegar 7 livros e vai ter que se dedicar àquilo. Sim. E é emocional. Você vai chegar a hora, é que nem é o caso do Capitão Rodrigo. Você vai querer fechar o livro e falar, não, eu não vou ler mais isso. Eu não vou ler. Eu vou falar um caso real. A minha esposa, ela pegou os livros para ler. Ela tinha que, né, praticamente o pacto pré-nupcial. Você vai ter que conhecer o livro. Mas aí ela começou a ler. No meio do retrato, ela parou. Porque emocionalmente é pesado. Sim. Então eu nunca começaria por ele. E aí vem uma outra coisa. Eu acho, como professor de literatura, eu acho que a leitura ela tem que começar pelo prazer. É aí que você pega o leitor novo. Sim. E eu acho que o livro mais prazeroso de se ler do Érico é Incidente Antares por isso. É de você aprender a arte refinada de enfrentar o autoritarismo com deboche. Você vai ver a violência, mas você vai aprender a rir dela. E isso é fenomenal e não tem preço. Cara, gostei demais. Cara, que aula, cara! Que aula! Cara, imagina. Quando que vai ser a próxima aula? Cara, se me chamar. Adorei demais, cara. Deixa eu falar, você tem alguma outra coisa que você acha interessante a gente falar, que a gente não falou? Olha, eu acho que a gente falou o básico todo. Eu acho que a gente percorreu a vida desse cara que é muito vasta, muito cheia.
Porque eu acho uns causos sempre, né? Mas eu acho problemático sempre a gente tentar ser muito minucioso em alguns aspectos e acabar espanando, né? Sabe? Porque assim, tem muita gente que ouve, né? Igual quando eu gravei sobre a Emma, né? Até apontei pra ela que tem uma foto dela aqui. Teve umas gurias, cara, do movimento feminista, porra, ativista feminista, que nunca tinha ouvido falar delas. E vieram doida comigo, falaram, porra, Barão, me passa os livros dessa mulher que eu quero ler. Sabe, um bagulho que você fala, mano, que louco, né? Que uma pessoa que nunca tinha ouvido falar, Sim. descobriu uma joia que tava guardada ali. Em compensação, teve gente que falou assim, porra, que programa chato, cara. Tá ligado? E é o que vai acontecer. Sempre faltou. Sim, esse programa aqui, tem gente, cara, que vai olhar pro Érico Veríssimo agora e vai falar, caralho, como que eu não conhecia? Como que ninguém tinha me falado disso? Tá ligado? E tem gente que vai falar... Muita gente hoje conhece mais o filho do que o pai. Pode... Né? Conhece mais o Luiz Fernando Veríssimo, né? Crônicas que ele escreve até hoje em jornais, e não conhece nada do pai. Né? E assim, eu já penso sempre o contrário. O Luiz Fernando, para mim, é o filho do Érico. Exato. Para mim, até hoje. O título dele é esse. O todo respeito ao Luiz Fernando. Não, né? Não é demérito nenhum. Porra, se eu fosse filho do Érico, é uma honra. Do Érico Veríssimo. Porra, tá ligado? Sou filho do seu André aqui, cara, do Boqueirão, já morro de orgulho, cara. Imagina se eu for... Imagina, eu, filho do seu Zé, tenho orgulho, imagina ser filho do Érico. Ele pode falar isso de peito aberto. Mas falta a galera conhecer o mínimo dele. E assim, eu tenho certeza que na hora que o programa for ao ar, todos os outros fãs do Érico Veríssimo vão levantar a mão e falar, não, eu também sou. Mas de verdade, nesses anos todos, eu não conheci uma pessoa que recentemente leu os livros dele assim por prazer. E falta as pessoas lerem o Érico. Essa geração precisava ler um pouquinho dele. É engraçado, cara, como você estava falando ali, né, do Tempo e o Vento. Eu não li o texto, né? Eu li na Terra, mas as pessoas leem por exemplo, com todo respeito, tá? Eu não sou preconceituoso, igual você falou, né, do Harry Potter, assim. Eu acho que uma leitura fácil, ela não é ruim necessariamente, né? Uma leitura fácil, ela é até melhor do que uma leitura difícil, sobretudo depende de quem for o leitor, né? Uma introdução é muito melhor que você pegue para um cara que tá começando agora, porra, lê uma coisa fácil, não vai dar, né, O Tempo e o Vento, não vai lá, né, dar sei lá, O Paraíso Perdido para um cara desse ler, tá ligado? Você tem que ler uma... Mas enfim, mas tem muita gente que sabe Harry Potter de cor, sabe lá Crônicas de Gelo e Fogo lá de cor. E você tem um livro como O Tempo e o Vento, né? Um livro. Você tem uma série como O Tempo e o Vento no Brasil. Você fala, mano, olha isso aqui, cara. Olha a obra-prima que é isso aqui, meu irmão. E ninguém conhece. É uma saga. É isso. É uma saga que ocorre 200 anos e, assim, é primorosamente escrita. Ela, como você falou, a narrativa é simples. Ele não floreia. Ele não vai falar quantas janelas, quantas folhas. Ele não floreia em nada. Mas ele consegue dar uma riqueza na narrativa dele, que é uma pena as pessoas não conhecerem. É uma pena. Eu tenho para mim como o grande épico do Brasil. Sim, com certeza. Até hoje. Não sei se tem, certo. Debate pronto, não sei se tem alguma coisa que se equivale a isso. Na estrutura não tem. Né? Na estrutura não tem. Tem pessoas que fizeram ótimos livros dentro dessa temática. Vou pegar uma família e contar uma fatia da história da região. O Milton Ratum faz isso com Dois Irmãos também muito bem. Né? Ele faz um romance do norte ali através de uma família que é baseada na dele, que é muito bom. Em vários livros também. Não em sequência, cada um dentro do seu microcosmo. Mas na estrutura que o Érico faz, que é um épico romanceado, isso aí não tem equivalente. Mas, infelizmente, eu também não posso chegar para um aluno de primeiro ano do médio e falar, ó, tá aqui. Eu já fiz essa sacanagem com o aluno, eu já confesso para você. Uma vez eu fiz essa trollagem, eu peguei os 7 volumes, levei para a sala de aula, falar, gente, esse aqui é a leitura do primeiro bimestre. Pá. Caraca, do primeiro bimestre, o cara já entra em pânico. Do primeiro bimestre. Eu falei, vocês vão ler isso aqui esse bimestre, né? Sacanagem. Eu mesmo nunca teria conseguido fazer isso, se fosse preciso. E os alunos suaram frio. Aí depois eu conto, não, é brincadeira, papapá.
Mas era só para contar a história rapidinho disso aí. Porque eu acho que um desserviço que nós, professores de literatura, às vezes fazemos é tentar obrigar o aluno a ler. Qualquer coisa que seja. Quer ver? Você falou há pouco do Dom Casmurro. Fenomenal. Quer ver? A Capitu traiu o Bentinho? Pra você? Pra mim, não. Mas a resposta melhor não é essa. Olha só, e quando a gente pensa, quem é o narrador? É o Bentinho. Sim. Mas não. Então, na cabeça dele ela traiu. Sim. Quem tá contando a história exatamente. É ele. Então, pra ele, a verdade já tá posta. A Capitu é pior. Então, naquela história que ele tá contando, ela traiu. Mas ele... A questão é se você vai confiar ou não nesse narrador. Exato. A brincadeira tá aí. A brincadeira não tá em saber, pô, a Capitu traiu ou não, Bentinho? Pode ter que sim, pode ter que não. Mas, para ele, narrador, para ele, autor, Bentinho, ela traiu. Ele tem o controle da história. Entendeu? E eu não posso pedir esse entendimento para um garoto de 15, 16 anos. De bate pronto. E não vale eu chegar e falar isso para ele. Não, porque daí você... Né? Não é a mesma coisa. E eu acho que às vezes a gente mata um pouquinho a molecada nisso. A gente vai lá e manda um Memórias Póstumas, um Machado de Assis, um José de Alencar. É o favorito dele, cara. Entendeu? E eles não têm cabedal para ler essa coisa ainda. Com certeza absoluta. Quando, assim, eu falo de verdade, se a pessoa lesse um livro simples, com prazer, a ponto dela passar a ter o hábito da leitura, ia ser fenomenal. Agora, quando a gente obriga a molecada a ler os livros que a gente quer que eles leiam, o que eu penso que é uma atitude autoritária... Completamente, né? Olha, você vai ler isso. Ah, mas e se eu leio essa outra coisa? Eu lembro de quando eu estava no ensino médio, eu fui obrigado a ler Escrava Isaura. Eu odiei aquilo ali. Eu odiei ler aquilo. Porque eu fiz por obrigação. E eu sempre fui um leitor. Eu gostava de ler, desde pequeno. Ficou evidente, eu acho que nessa hora e pouco. Mas, quando é na marra, nada é bom. Em qualquer aspecto da vida. E eu acho que a gente, às vezes, mata os leitores justamente nas aulas de literatura, quando a gente faz isso errado. Quando a gente fala, olha, você é obrigado a ler isso. Você tem que ler isso. Mas isso aí é uma questão que tem que mudar em cada professor, é uma questão de metodologia e já é outro papo de boteco. Não é? Já fica marcado pro próximo. Opa, claro, sempre. Deixa eu falar. Mas fala. Não, por favor. Eu ia falar pra você, tipo assim, você quer deixar algum recado agora final e tal, mas se você tiver alguma coisa pra acrescentar, pode colocar. Aí, cara, assim, eu acho que o que tem a falar ainda é que as pessoas têm que ler, essencialmente. No tempo de selvageria, de barbaridade que a gente vive, uma coisa que as pessoas estão fazendo muito pouco é ler. E não é ler Twitter, e sim, eu sei, eu tô no Twitter, não é ler rede social, não, é pegar um livro e ler. É ter um momento de si mesmo com uma obra, de poder refletir por algum tempo sobre dialogar o que tá com ali. o autor, né? Ler é ler e não de maneira protocolar, é ler de maneira reflexiva. Eu acho que está faltando tanto isso no nosso tempo. Se é para deixar um recado final, tem que ser esse. Leiam. Porque num tempo de barbaridade que a gente está vivendo, a melhor arma que a gente tem é conhecimento. E conhecimento, uma das melhores maneiras de adquirir é lendo. Atenção, isso aqui não é um assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós estamos expropriando uma instituição bancária, que é um dos suportes dessa ditadura cruel e sanguinária. E aí você que escutou o programa até o final, gostou do conteúdo? Bom, se você gostou, considere a possibilidade de colaborar financeiramente com a manutenção desse programa acessando ao apoia.se/Teologia de Boteco.
apoia.se/Teologia de Boteco. E verifique as possibilidades. Valeu!